Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. COP26. O que não te contaram e não vão contar. No dia 12 passado, agora, líderes do mundo todo se reuniram na COP26 para tratar de questões relativas ao meio ambiente. O Papa Francisco, embora não estivesse presente, fez apelo veemente para que se tomassem medidas radicais quanto ao evento. Se você entrar em algum site que esteja de alguma maneira tentando te informar sobre este evento, duas palavras que você certamente encontrará em praticamente todos eles é portas fechadas. Pode parecer algo simples, mas se esse tema é tão importante como todos esses líderes querem fazer parecer, e como esses têm constantemente apelado a que todos participem, já que todos estamos de uma ou de outra forma envolvidos no problema, por que é vedado a nós acompanhar o andamento das negociações e das tratativas que ali ocorrem? Por que não são permitidas gravações do que ali está acontecendo? A resposta é ainda mais simples. As portas são fechadas porque simplesmente eles não querem que você saiba o que acontece lá. E não querem que você saiba porque você não iria gostar de ouvir o que de fato se negociam a portas fechadas. As belas palavras desses líderes que sistematicamente destruíram suas terras, visando apenas lucro e poder, deixam a impressão de que eles estão realmente muito preocupados com o meio ambiente e com o mundo num todo, e sua atenção agora se volta para o Brasil. Este país de imensas fontes intocadas que os senhores do mundo querem agora explorar. Empresas depredadoras, fomentando outras disfarçadas de ONGs, apresentam uma capa de bondade ao mundo e atacam violentamente a política brasileira e o nosso governo, como se os brasileiros fossem vilões impiedosos, quando sabidamente o Brasil está entre os países que mais protegem suas matas nativas e suas reservas naturais. Por que então tanto interesse em nosso país? É a tática do velho Portugal, que antes levava nosso pau-brasil, mas que se levanta novamente, porém agora adotada por inúmeros países, ávidos por nossas riquezas todas, porém com um disfarce muito mais atraente e, ao mesmo tempo, muito mais perigoso. Nesta guerra vale tudo. Desde uma criança ativista elevada a um pedestal criada no conforto do lar, que nada conhece da verdadeira pobreza ou de políticas públicas de meio ambiente, apontando o dedo a tudo e a todos, falando sobre o que não sabe, quanto artistas posando de bons samaritanos, índios discursando, para através do sentimentalismo tocar corações imprudentes, eliminando a racionalidade, quanto gritos de guerra ignorantes do tipo "a Amazônia é o pulmão do mundo", quando se sabe que são os oceanos os verdadeiros pulmões do mundo, e taxando então de inimigos das nações todos aqueles que buscam usar de lógica racional para o enfrentamento do verdadeiro perigo. Tente se perguntar por que continentes como a África, entre outros, com verdadeira pobreza e taxas de mortalidade infantil, por exemplo, muito superiores às do Brasil, não são o verdadeiro motivo de preocupação desses líderes. Ocorre que esses países não oferecem resistência e nada mais têm a oferecer aos senhores do mundo. Esses predadores já os exploraram em tudo
e a bola da vez é o Brasil. Portas fechadas. Creio que todos faríamos bem em prestar atenção ao que disse Jesus. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Lucas 22, 53. Ou seja, tudo que eu fiz, diz Cristo, eu fiz à luz do dia, mas os líderes, já na época, faziam tudo às portas fechadas, às escondidas, nas trevas da noite. E por quê? Porque não queriam que o povo soubesse o que estavam articulando. O resultado destas reuniões a portas fechadas você já conhece. Todos sabemos. O melhor homem que este mundo já viu, inocente, foi crucificado pelos líderes da época. Nada de novo debaixo do sol. Vão nos contar o que quiserem, da forma como quiserem, vão esconder o que julgarem que não devemos saber, e ainda assim isso não é o pior. O pior é a proposta que finalmente virá como solução para o problema desta crise que eles mesmos criaram por sua imprudência e por desejo. E quem dera o ser humano pudesse entender as palavras do próprio Cristo também, quando disse: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Está registrado no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Esta pandemia e tudo que ela envolve, com pessoas sendo forçadas a procedimentos duvidosos e perigosos, o fechamento de fronteiras, a reclusão e os lockdowns, os direitos de ir e vir e de posicionar-se, inclusive, sendo retirados dia a dia, a agressão ao livre-arbítrio no direito de escolha sendo pisado, inclusive em alguns estados já do nosso país, aqui no Brasil. Tudo isso faz parte de um cenário já conhecido pelas pessoas que estudam um pouco as profecias bíblicas. O que a maioria não consegue ver, e tristemente, mesmo entre a massa cristã, sobretudo entre os protestantes, é que toda esta situação é apenas um preparo, um laboratório para o que realmente se abaterá em breve sobre toda a humanidade. Preocupados com a ameaça de morte, as pessoas têm entregue inclusive sua capacidade de pensar por si mesmos, seu livre-arbítrio, e cegos como estão, não conseguem ver que a morte física nem de longe é a maior ameaça nesses tempos. Cristo deixou claro que o verdadeiro medo ou temor não deveria ser por algo que pode matar o corpo, mas sim aquilo que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou dizer, a verdadeira ameaça não é a física, mas sim a espiritual. E então surge a pergunta: o que a COP26, um evento completamente secular, ou que pelo menos deveria ser completamente secular, que trata de questões ambientais, tem a ver com a religião? Vejamos a solução apontada pelo líder terreno mais respeitado entre todos, aquele a quem todos os demais líderes se inclinam e têm buscado orientação. Através da encíclica Laudato Si, o Papa Francisco apresenta às nações o manual a ser seguido para resolver o problema da humanidade. Com palavras bonitas, tais como casa comum, humanidade, amor, cuidado com os pobres, etc, etc. A encíclica avança escondendo nas entrelinhas um sutil, mas perigosíssimo veneno, que será percebido pela esmagadora maioria somente quando for tarde demais. A partir deste momento, façamos uma pequena análise de alguns pontos específicos das advertências e propostas contidas nesta encíclica, a ver se sua natureza é de cunho secular ou espiritual, e em que posição você estará finalmente em relação a ela. A Santa Sé, carta encíclica Laudato Si, do Santo Padre Francisco, sobre o cuidado da casa comum. Atenção a esta palavra. Se quanto à COP26 a palavra de ordem é portas fechadas, na encíclica a palavra de ordem será casa comum. Isto porque
pela proposta do Papa em sua encíclica, é necessário que fique bem claro na sua mente que a soberania nacional pela qual tanto lutamos, sua casa, suas propriedades, seus bens conquistados com o seu suor, incluindo esposa e filhos, não pertencem de fato a você e não podem pertencer a você, o que dá o direito a qualquer um de invadir e de desapropriar você, sem que você tenha nenhum direito a qualquer tipo de reclamação. Página 1. Recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar ora a uma irmã. Página 5. Urgente desafio de proteger a nossa casa comum. Página 5 novamente. Colaborar na construção da nossa casa comum. Página 6. O que está acontecendo à nossa casa comum? Basta, porém, um olhar à realidade com sinceridade para ver que há uma grande deterioração da nossa casa comum. Página 20. E por aí irá seguir a encíclica. Iniciemos. Laudato si, mi signores. Louvado sejas, meu Senhor é o título. Cantava São Francisco de Assis. Neste gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe, que nos acolhe nos seus braços. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verdura. Aqui, o panteísmo, a ideia de que Deus está em todos os objetos, é já iniciada na encíclica, inclusive objetos inanimados. O endeusamento e a consequente adoração à natureza, à deusa Gaia, à Mãe Terra, será de forma sutil implantado, tornando confusa a realidade de um Deus, um ser pessoal que criou a natureza. Este Deus, aos poucos, será destronado do coração dos homens através desse sutil engano. Por isso, a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14 toma um vigor todo especial à medida que o tempo avança, antecipando cenas que pareceriam impossíveis e apelando aos homens que voltem-se para o verdadeiro Deus, adorando a Ele. Diz o texto bíblico: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. Em breve, mensagens como essa serão proibidas. Assim, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ajude-nos, inscreva seus amigos, convide-os para fazer parte deste canal. E que Deus seja contigo.